Se você quer entender como que você pode usar a inteligência artificial no seu dia a dia para tirar a sua ideia do papel, esse vídeo aqui é para você, beleza? Eu sou Matheus Rocha, aqui esse canal aqui a gente fala sobre tecnologia, criação de produto, trago pessoas aqui para conversar, mas hoje eu quero falar a respeito de uma coisa que está muito na moda, digamos assim. Muita gente fala a respeito, mas pouca gente fala como fazer, tá? Que é a inteligência artificial. Isso, exatamente. Esse teminha aí que tá no hype da galera, mas muitas vezes a gente fica achando que é um bicho de sete cabeças e não vai para dentro, né? Então, eu tô aqui, eu tenho meia horinha aqui, então não vou me estender muito nessa introdução, tá? Mas a ideia aqui é, na prática, mostrar para vocês como que a gente pode fazer uma coisa bem interessante, que isso pode florescer algumas ideias na cabeça de vocês, e espero que no final disso aqui vocês saiam com uma ideia de que vocês podem usar, sim, a inteligência artificial ao seu favor no seu dia a dia, e isso vai ajudar muito. Então, eu vou mostrar um pouquinho disso aqui, tá bom? Para quem não me conhece, ou para quem me conhece, eu sou Matheus Rocha, né? Eu sou o fundador do Boris, esse foguinho que está aqui em cima, que depois eu vou falar um pouco dele. Cara, eu trabalho com tecnologia, com produto, criação de produto, desde que eu entendo por gente. Tá? Então, eu passei por várias etapas aí da vida de tecnologia, desde criação de site lá no início, BBS, quem os mais antigos aí vão saber o que é isso, até hoje, trabalhando mais com automações e um pouco voltado mais para a inteligência artificial. Então, eu não sou um especialista em redes sociais, desculpa, um especialista em inteligência artificial, mas eu sou um especialista em utilizar a inteligência artificial ao meu favor no meu dia a dia, principalmente para a criação dos meus produtos, né? Eu trabalho com digital, então me ajuda muito nesse processo, principalmente de criação, tá? Aqui estão minhas redes sociais, então quem quiser me seguir, tá lá no Instagram, eu falo bastante besteira no Instagram. Lá no LinkedIn, eu falo umas coisas bem interessantes a respeito disso, que a gente vai comentar aqui também, tá? E aqui no canal do YouTube tem algumas lives que eu faço com as pessoas, então dá uma olhada aí, porque pode ter algum conteúdo interessante para você. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui a falar um pouquinho a respeito disso, né, e que eu tinha falado antes. Todo mundo fala, né, sobre A, mas pouca gente mostra como usar. Então, recentemente eu vi um estudo assim que 1% das pessoas no mundo inteiro assim sabiam um pouco mais a respeito de IA. E aparentemente, né, a gente tem um outro estudo aqui que fala que 87% das pessoas já ouviram falar, mas só 23% usam, né? E a ideia aqui é justamente a gente usar, pô. Por que a gente não vai usar isso que a nosso favor e continuar fazendo as coisas no método antigo, né? Já que isso vai ajudar a gente a otimizar o nosso trabalho, tá? Antes de falar o que a gente pode fazer, que eu vou mostrar um caso ao vivo aqui, a gente vai fazer, tá? A gente vai criar um evento, tá? E a gente vai fazer todas as etapas dele utilizando inteligência artificial. Então vai ficar bem legal. Mas antes eu queria mostrar já um caso, um estudo de caso, na verdade, que já está pronto, né? Que vocês podem ter uma ideia do que é possível construir, por exemplo, com a inteligência artificial. Esse é o Boris. O Boris é um produto que eu criei, tá? Que ele é um assistente de grupos de WhatsApp, que ele organiza aquelas informações, aquela bagunça de informações, mensagens que tem dentro dos grupos de WhatsApp, tá? E trabalha isso de uma forma que traga insights que sejam de fato relevantes para aquele negócio, para aquele administrador. Então, por meio de um painel, ele consegue entregar ali para você uma visão dos seus grupos, seja ele operacional, enfim, tá? De uma forma bem tranquila, bem fácil de você ler aquele grupo, porque o grupo realmente tem várias informações relevantes e muitas vezes a gente perde aquelas informações. Então, o Boris pega tudo isso e te ajuda a organizar toda essa bagunça do grupo do WhatsApp, tá? Então, esse é o produto. Quem quiser conhecer mais, entra lá, euboris.com.br, para você entender o quanto que a inteligência artificial pode ajudar no nosso dia a dia, né? O Boris, ele ganha tempo. Então, para mim, inteligência artificial é ganhar tempo. Então, vamos chegar de blá 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 e vamos falar logo aqui como é que a gente vai fazer, tá? Eu gosto muito de fazer as coisas meio práticas mesmo, assim, eu não sou uma pessoa muito teórica, então vou fazer com vocês aqui ao vivo, tá? E utilizando as ferramentas mais comuns, digamos assim, as que eu mais utilizo. Eu tô falando aqui a respeito de mim, né? Então, vamos lá. Então, beleza. O que a gente vai fazer, tá? Eu tô fazendo essa
esse painel aqui, né, que eu vou chamar de painel, que é rápido, é meia horinha, mas eu vou fazer um outro evento ao vivo, não sei se é ao vivo, não necessariamente ao vivo, mas no YouTube, né, online, onde eu vou falar um pouco mais de como que a gente pode aplicar mais coisas, tá? Então, a gente vai criar esse evento para ele conseguir ser realizado. A gente vai criar uma página para as pessoas se inscreverem, e a gente vai criar uns anúncios para a gente fazer para ele, uma imagem, enfim, uma série de coisas que a gente vai fazer aqui. A gente vai utilizar algumas plataformas que eu utilizo no meu dia a dia, que são muito comuns, tá? Que é o ChatGPT, provavelmente vocês já ouviram muito falar, né? O Lovable, que também é uma ferramenta muito conhecida, mas talvez vocês não conheçam, porque é um pouco mais da área técnica, e o Gemini, né, que é do Google, e muita gente também provavelmente conhece, muita gente tem no próprio celular, tá, de graça. Então, usem e abusem aí para testar, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai usar o ChatGPT aqui para a gente definir, estruturar como é que vai ser essa aula, o nome dela. O Lovable a gente vai usar para construir, de fato, aquela página do site que a gente vai mandar para as pessoas acessarem e se inscreverem no evento. E o Gemini a gente vai usar para criar imagens, tá bom? Obviamente, cara, cada ferramenta tem uma peculiaridade, né? Como tudo nessa vida tem os seus prós e tem os seus contras. Então, a gente vai tentar utilizar aqui de uma forma bem simples, tá? Então, primeira coisa, tá? Para ser mais prático, rápido. ChatGPT. O que a gente vai fazer no ChatGPT? Eu quero criar uma aula que seja um pouco mais prática, tá? Então, eu vou dar uma instrução para o meu ChatGPT, para quem nunca entrou, né, o ChatGPT tem essa cara que ele tem a versão gratuita. Eu uso a versão paga, mas tem a versão gratuita. Então, eu vou pegar uma instrução bem simples, tá? Que eu vou falar assim, ó, vou dar uma aula prática de IA para quem nunca usou, me ajuda a definir o nome, promessa, público e copy do convite. Copy do convite é o texto, tá? Então, eu vou pedir para ele me auxiliar numa forma muito geral, assim, muito genérica, para a gente já começar a ter uma ideia. Então, aqui a gente começa a trabalhar com o ChatGPT e conversar com ele, bater um papo com ele, na verdade, tá? É bem importante que você vá conversando ali com ele, para que ele consiga entender o contexto que você está inserido, tá? Antes de você simplesmente dar uma instrução. Nesse caso aqui, como é rapidinho, eu já estou dando uma instrução aqui, tá? Então, vamos lá. Ele deu aqui para a gente algumas ideias, né, de nome, sua primeira aula de IA, tarará, promessa, né, de menos de uma hora você vai aprender, público, legal, ele falou que os empresários, estudantes, professores, bem interessante, e o convite no WhatsApp. Então, cara, isso aqui já tem meio caminho andado, certo? A gente já tem uma estrutura aqui do que é o evento, né, aqui, ó, como estruturar a aula, então ele trouxe um monte de coisa interessante aqui pra gente, tá? Beleza, então a gente já tem aqui um evento, agora vamos criar uma página para a gente convidar essas pessoas, né? Não faz sentido nenhum a gente ter um evento e ter que ficar falando por WhatsApp, tá? Vamos fazer uma coisa bonitinha. Aí que entra o Lovable, que é, cara, a ferramenta mais maravilhosa dos últimos tempos. Eu gosto demais, sou até suspeito para falar. Mas, inclusive aqui, ó, esses slides que eu estou fazendo, eu fiz no próprio Lovable, tá bom? Então, ele consegue fazer, ele é muito versátil. Mas aqui a gente vai fazer uma coisa que ele é bem instruído para fazer, muito bem desenhado para fazer, que é criar aplicativos, né? E esse caso, o nosso aplicativo é um site na internet, onde a gente vai fazer uma página de inscrição das pessoas para um evento. Então, beleza. Então, vamos aqui para a parte 2, tá? Opa, volta. Construir a página. Então, é isso. A gente já tem lá, então, mais ou menos a estrutura do que a gente quer, tá? Tudo bonitinho. Agora, no próprio ChatGPT, o que eu vou fazer? O próprio ChatGPT já entendeu o que eu quero fazer, tá? Então, ele já está com aquela consciência, digamos assim, com o assunto que eu quero lá na cabeça dele. Então, é muito melhor eu ir conversando com ele para fazer as outras coisas. Tá? Então, é muito melhor você utilizar o ChatGPT para você construir as suas coisas, construir as ideias, para depois levar para uma ferramenta para ela construir de fato o que você quer. Tá? Então, você vai ver aqui na prática o que é isso que eu estou falando aqui. Então, lá dentro do ChatGPT, eu vou falar o seguinte, eu vou falar, cara, me instrui, me escreve para mim uma instrução que eu vou jogar lá no Lovable, tá? Para ele fazer para mim uma landing page, uma página de venda, uma página de inscrição, beleza? Então, eu vou chegar aqui e vou falar para ele, cara, então crie escreva uma instrução para o Lovable criar a
página de inscrição do evento. Nem precisa ser muito certo, tá, gente? Eu que mudando muito de teclado, às vezes eu escrevo aqui meio complicado. Mas, beleza. Então, aqui eu vou falar para ele, para ele fazer uma instrução para o LOL para criar uma página de inscrição deste evento. Desculpa, desse evento. Tá bem simples. Vamos ver o que ele faz aqui para a gente. Ele vai cuspir um prompt, né, que se chama essa instrução que a gente dá para uma inteligência artificial, se chama prompt. Provavelmente você já deve ter ouvido falar. Se você não sabe o que é isso. Então ele trouxe para mim aqui, que era uma instrução bonitinha. Ó, crie uma landing page bonita e objetiva para inscrição de uma aula prática chamada blá 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 blá. Então, o que eu vou fazer aqui de uma forma muito mais simples, muito rápida, tranquila? Eu vou pegar isso aqui exatamente do jeito que tá. Vou copiar, tá? Tem uma forma de copiar aqui. E vou colar aqui no Lovable. Colar, não mexe nada, tá? Enter. Agora a gente vai aguardar um pouquinho. Esse cara vai começar a fazer um monte de coisa ali por trás, que qual que é a diferença, sei lá, assim, bem, a grosso modo, qual que é a diferença entre um chat GPT e o Lovable aqui, nesse caso? Cara, o Lovable ele foi criado, foi treinado, na verdade, ele tem algumas instruções lá na raiz dele, tá? Que para construção de aplicativos, para fazer coisas que são mais ligadas à web, à internet, né, aplicações online. Então, ele tem ali, como se disse, ele treinou, ele estudou isso. Então, ele é mais apto a fazer isso. Né? O ChatGPT é um pouco mais genérico, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui e volto quando tiver processado. Ele vai ficar falando aqui, né, o que ele está fazendo e tal, ele está processando. Mas beleza, ele já fez aqui. Tá? E o que ele faz aqui? Antes ele faz um plano, né, que isso é muito interessante. Ele fala, ó, isso aqui que eu vou fazer. Você faz isso aqui, faz aquilo, faz assado, tá? E aí você verifica se de fato faz sentido, e aí você aprova e executa. Nesse caso aqui, tá, ele criou para mim uma inscrição de fato. Então eu vou ter que ter um banco de dados, uma coisa um pouco mais complexa. Eu não quero isso nesse momento. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele, cara, eu não quero nada de back-end, que é o nome dessa parte que fica lá por trás, e tal, de banco de dados, essas coisas. E eu quero só a camada de apresentação e a inscrição vai ser feita por um grupo de WhatsApp, tá? Que a gente vai criar aqui um grupo de WhatsApp e vai mandar para ele criar isso lá dentro. Então aqui, eu vou dar um review aqui, que é para... Na verdade, eu vou dar um skip. Tá, quando eu vou dar um skip, tá? E vou falar para ele aqui. Vou até falar aqui, ó, para ser interessante. Vamos lá. Essa inscrição será feita por meio de um grupo de WhatsApp. Então, não vai ter inscrição no site. Tá? Ele vai ter um botão onde eu vou criar, onde vai direcionar para um grupo de WhatsApp. Ele estava meio doidão ali, né? Doidão não, na verdade é porque ele começou a fazer aquela outra parte. E eu não mandei ele direito aqui, né? Eu não parei, fiz uma forma um pouco diferente aqui, tá? Mas agora tá indo certinho. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Beleza, agora ele trouxe outro plano, mudou. Beleza, então ele ajuste, tararara, beleza, aqui algumas rotas, sessão de promessa, beleza, como será a aula? Maravilha, vou aprovar, tá? E aí ele vai, de fato, começar a criar aquela página que eu estava falando. Tá? Enquanto ele cria aqui, eu vou mostrar para vocês alguns outros projetos que eu fiz aqui dentro do Lovable. Tá? Cara, que o Lovable realmente é uma ferramenta muito incrível. Tá? Eu recomendo demais. Você tem ali 5 créditos por dia, é bem tranquilo de você usar, gratuito, tá? Para quem está começando. Olha, eu fiz algumas coisas aqui, ó. Isso aqui é no bairro de Águas Claras, sim. Enfim, um bairro que eu moro, uma cidade que eu moro aqui em Brasília, próximo de Brasília, e fiz algumas brincadeiras aqui em relação a criar um portal da comunidade aqui desse bairro, mas está travando aqui demais, né? Tá dando uma pesada aqui na gravação.
Tinha dado uma travada aqui, eu tive que pausar, tá? Mas ele continuou aqui fazendo e ele fez, e olha aqui que legal, cara. Ele já está aqui com a nossa páginazinha pronta. Tá? Obviamente eu não dei nenhuma instrução a mais para ele de cores e tal, mas olha aqui, cara. Olha aqui. Tá tudo lindinho aqui. É só a primeira aula de IA. Aprenda a usar a inteligência artificial na prática. Mesmo que você não tenha aberto o chat GPT. Beleza? Ele vai clicar aqui e vai para um grupo, que ele está aqui, ó, seu link aqui. Então, beleza, o que falta a gente criar aqui agora é o seguinte, cara, a gente já tem a aula, a gente pode publicar, tá? Então, quando a gente vai publicar aqui, eu posso publicar no endereço, onde eu vou pegar isso aqui, copiar para as pessoas, tá? Vou botar aqui, aula de IA, agora, .log.app. Eu vou continuar aqui e tal, ele vai criar para mim, né? E publicar essa aula, tá? Então, eu vou ter, em quantos minutos? Não sei, talvez uns 15 minutos, 10 minutos ou menos, a gente criou uma página aqui funcional, tá? Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vou parar de compartilhar essa tela aqui e vou compartilhar a minha tela da... Então, a gravação aqui não tá colaborando muito, não. Mas o que eu vou fazer aqui vou criar um grupo, tá? Não vou mostrar para vocês aqui criando um grupo, que eu acho que não precisa, né? Então, eu vou criar um novo grupo aqui, chamado... Vou convidar aqui quem? Sei lá, Boris. O próprio Boris. Vou chamar Boris. Beleza. Criar o grupo. Nome do grupo. O nome da aula. Sua primeira aula de IA. Beleza. Peguei o grupo. Vou entrar ali dentro do grupo. Vou pegar o link de convite dele. Copiar link. Beleza? Venho aqui e coloco o link do grupo. E mando o link do grupo para ele. Tá? Aí ele vai pegar aqui e vai fazer a alteração. Pronto, e aí a gente vai publicar. Publicando isso aqui, a gente já tem exatamente a página prontinha para a gente pegar, copiar e colar e mandar para quem a gente quiser. Certo? Cara, tá travando muito, não tô entendendo morrer. Acho que é o próprio Lovable que tá deixando a marca meio pesada aqui. Mas é porque eu tô gravando, então vou melhorar aí na próxima. Vamos lá. Agora tá travando tudo. Pô, faz isso ao vivo, tá? Vou esperar ele acabar aqui e volto para gravar. Link do grupo aparentemente atualizado, né? Vou clicar aqui, vamos ver. É o quê? Bloque? Enfim, tá? As coisas que acontecem aqui quando a gente está gravando. Mas esse aqui é o link do grupo do WhatsApp. Não entendi o porquê que ele bloqueou. Mas tá. Seria no celular, iria abrir o grupo do WhatsApp, tá? E você iria entrar, tá? Depois a gente pode testar isso aí quando a gente publicar aqui. Beleza. Agora, tudo bem. Então, voltando lá, vaca fria, construindo a página, beleza, tá lá, IA na prática do zero. Mas e agora, cara? Agora a gente tem que divulgar esse negócio de alguma forma, né? Como é que as pessoas vão ficar sabendo disso? Então, a gente vai criar aqui uma imagenzinha para a gente mandar para os amigos, postar no Instagram, sei lá, de alguma forma, tá? Então, eu vou simplesmente copiar essa instrução que eu tenho aqui, tá? Vou entrar no Gemini, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para criar a imagem, tá bom? Que também é gratuito, do Google, tem o seu plano gratuito, e vou colar, tá? Crie a imagem de uma capa para divulgar a aula de IA na prática. Estética editorial, fundo Choctaw, que foi o que ele desenvolveu ali para mim, que é um cor, eu acho. Laranja queimada, tipografia grande, clima de aula ao vivo. Beleza? Então, vou pedir para ele criar para mim. Obviamente, gente, isso aqui eu estou meia hora falando para vocês aqui, então estou tendo que correr aqui e fazer umas instruções não tão elaboradas assim, tá?
Mas, obviamente, quanto mais você elabora essas instruções, mais vai ficar legal o seu conteúdo, né? Seja uma imagem, seja um texto, seja qualquer coisa. Olha aí! Tá, interessante. Por que ele botou Sara Dias? Eu não faço a mínima ideia. Tá, então, IA tem dessas coisas. Então, assim, eu posso depois, quando falar para ele pegar isso aqui, alterar, editar e tal, né? Tem várias formas de você fazer isso aqui. Eu queria só mostrar para vocês que é possível. Olha só, dia 8 de outubro e tal, porque não sei por que colocou essa data também, mas enfim, dá para a gente criar de uma forma muito simples, né? Com uma instrução certa, a gente consegue criar aqui imagens que possam facilitar. Então, eu pegaria essa imagem aqui, tá, dá tempo. 20 minutos. Não dá tempo, dá tempo. Deixa eu pausar aqui, porque tá travando tudo. Eu tava achando que era o WhatsApp que tava travando, cara. Acredita? O WhatsApp meu tá muito pesado. Agora vai ficar mais legal. Então, beleza, tá aqui. Então, vamos dar uma melhorada nisso aqui, cara. Vou melhorar esse prompt aqui. Tá, então, vou pedir aqui, na verdade, lá no chat GPT, para criar, escreva uma. E da mesma forma que a gente fez para criar, para pedir a instrução para criar o site, a gente vai pedir uma instrução para criar uma imagem de divulgação desse evento. Pronto. Na verdade, era para ele escrever uma instrução, mas o caso aqui também, o próprio chat GPT já está criando, porque ele também cria imagem, tá? Então, vou aproveitar aqui que o acaso aconteceu, né, e eu gosto dessas coisas que acontecem assim, ao vivo, porque realmente os problemas acontecem no dia a dia e a galera não mostra, né? Eu mostro. Então, aqui é o pau acontecendo ao vivo. Tá, ele vai criar aqui uma imagem. O chat GPT também está muito bom para imagem recentemente, cara. Eu estava fazendo aqui, inclusive, esta imagem aqui. Cadê? Aqui. Essa imagem aqui ela foi criada por inteligência artificial. Cara, está muito perfeita. Absurdo. Absurdo. Obviamente, eu mandei umas referências e tal, mas, cara, tá muito bom. Não sei se dá pra vocês verem. Não, não que. Eu tô falando da foto, não tô falando do personagem. Tá bom? Vamos lá. Criando a imagem, vamos ver que ele voltou aqui. Vamos lá, vamos lá. Só porque eu tô gravando. Olha aí, olha aí, olha aí. Cara, muito simples. Obviamente, tá? Isso aqui não é um trabalho de design, não é um trabalho que for ter um estudo por trás e tal. É um quebra-galho, mas um puta quebra-galho, tá? Putz, então beleza, isso aqui eu vou falar o quê, cara? Agora, putz, eu já tenho aqui aula de A sem precisar, parará, parará, parará. Putz, vou pegar, vou publicar. Vamos lá, publicar, primeira aula, e agora, continuar. Pá, vou publicar, não preciso fazer nada. Publiquei. Vou aguardar aqui algum tempinho, ele deve demorar aqui, sei lá, cara, não acho nem um minuto, olha, menos de um minuto. Faz um scanzinho ali para saber se tem alguma falha de segurança. Mas é muito prático, cara. Assim, eu ficar, se eu sou meio dinossauro, né, nessa área aí de criação das coisas e tal. E, putz, quanto tempo eu demoraria para fazer isso aqui há 10 anos atrás? Não vou muito longe, não, 10. Então, olha lá, beleza. Então, seu aplicativo está online. Pronto. Você tem agora aqui uma URL que você pode acessar aí agora no seu celular. Pode acessar. Acessa. E vai ter isso aqui. Pronto. Agora você pode chegar no GPT e falar, cara, beleza, esse aqui, ó, tá muito lento, cara. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Bom, então, criou-se a imagem e agora eu vou falar. Então, crie um texto para enviar no WhatsApp os grupos de amigos, com o link de inscrição abaixo. Meu Deus do céu. Tá muito travado.
Pessoal, quero fazer um convite. Vou dar uma aula 100% prática de inteligência artificial para quem nunca usou. A ideia não é ensinar teoria, nem falar tecnologia aplicada. Já tem um linkzinho aqui bonitinho. Você pega isso aqui, você cola. E um abraço. Faz sentido? Acho que faz sentido, né? Cara, então é isso. Olha só. Quanto tempo que a gente ficou aqui? Acho que não foi nem meia hora. Tá dando 26 minutos. Tá? 26 minutos, cara. A gente. Vamos lá, vamos voltar aqui, vamos rever, porque. Em 30 minutos, ainda não, 26 minutos, né? A gente saiu do zero e foi pro ar. O que a gente fez aqui? Lá no chat GPT, como é que a IA ajudou a gente? Ajudou a gente a pensar melhor. Não é pensar melhor porque pensa o ser humano, obviamente, mas ela ajudou a gente a trabalhar melhor esse pensamento. Né? Escrever rápido. Pois, o trabalho de escrita mesmo, tá? Pegar e escrever, ela me ajudou, então eu já ganhei tempo. Né? Organizar as ideias, aquilo ele manda para mim, um planejamento. Criar os materiais, criamos as imagens, né? Que a gente testou ali, deu certo, deu errado. Testar alguns caminhos, a gente pode fazer, tipo, será que se eu fizesse aqui, conversar com o chat GPT, testar uma landing page diferente, por exemplo, né? E, obviamente, ganhar tempo com tudo isso. Tá? E uma coisa que é muito importante antes de encerrar isso aqui é que, acho que como tudo, né, na tecnologia, cara, que está vindo aí, a gente tem que ter essa ética. Né? Isso eu acho que é uma coisa que ainda vai ser muito conversada nos próximos anos e já está sendo, né, muito conversada sobre essa ética. Então, cara, a IA nada mais é do que uma ferramenta. Né? Então, dá para potencializar tudo que você quiser, tanto para o mal quanto para o bem. Então, vamos usar com ética, né? A ferramenta não cria nada, vamos usar com transparência, vamos cuidar do dado, né? Tem pessoas ali, tem coisas, estados sensíveis, e sempre lembrar que, no fim de tudo, é o ser humano que importa, e é para isso que a gente está fazendo todas essas soluções, tá? É isso, a IA não muda nada sozinha, quem muda é você, usando ela. É isso, meu pessoal, sou eu, o fundador do Boris. Se quiser continuar essa conversa, me chama, tá? Vou botar o meu jabá. Se seus grupos de WhatsApp envolvem vendas, suporte ou comunidade, o Boris ajuda a organizar tudo isso. Acesse euboris.com.br. Pronto, galera, é isso aí. Tá aí, estão minhas redes sociais, quem quiser falar alguma coisa, trocar uma ideia, eu estou sempre aberto aqui para bater papo, tá? Gosto muito de bater papo, apesar de não gostava disso um tempo atrás, mas agora eu gosto bastante de bater papo com as pessoas, porque, cara, isso me traz tanto insight, assim, que às vezes é melhor ficar batendo papo com as pessoas, obviamente direcionado, do que ficar trabalhando demais. Mentira. Tá? Mas é isso. Muito obrigado e um abraço. Se inscreve aí, clica aí, gostei, se achou interessante.